Ouviremos agora as palavras do ministro Paulo Guedes. Saudar todas as autoridades presentes, saudando o ministro Noronha, ministro Nardes, ministro Canuto. Economizo um pouco de tempo. Boa tarde a todos. Puderam todos ver na paixão do Pedro e na paixão também do Nelson o que é a inspiração para um bom desempenho numa instituição. As instituições públicas têm um papel extraordinário em qualquer sociedade. Nós temos várias, no Brasil elas são especializadas. O BNDES era para dinheiro de longo prazo, a Caixa Econômica Federal para habitação inicialmente, o Banco do Brasil era crédito agrícola, cada um tinha a sua força. E eu sempre enfatizo a importância de uma governança que preserve as atribuições que foram, que são esperadas dessas instituições, mas é que ao mesmo tempo sejam transparentes, sejam claras, e se envolver qualquer subsídio em qualquer uma dessas atividades, que elas sejam um desembolso da União e não que haja conflito de interesse, onde a própria sociedade não sabe se essa instituição está servindo a propósitos políticos, foi capturada por um grupo político, se essa instituição está servindo a propósitos de pirataria privada, porque está servindo a grupos de interesse que tomaram através de influência no poder econômico, não sabem se a instituição está servindo ao país, como, por exemplo, seguramente a Caixa, quando faz o INSS, ou quando faz o Minha Casa Minha Vida, nesse sentido ela serve ao país, mas você tem que definir os subsídios no orçamento da União. Então, o importante é que haja transparência para que nós possamos acompanhar a vida dessas instituições. E, evidentemente, a Caixa foi recentemente capturada e ela se perdeu. A Caixa se perdeu. Uma das coisas que nós temos conversado é exatamente o FI, o Fundo de Investimento do FGTS, que andou irrigando coisas que não era para irrigar. Nós estamos vendo duas pessoas que estão fazendo a recuperação. Um que já fez, pegou a missão, fez o ponto de inflexão, começou a virada, e o outro que vocês viram o tamanho dos sonhos. Vocês sentiram o tamanho dos sonhos. Uma pessoa ainda jovem, muito preparada, um background acadêmico extraordinário, muita determinação pessoal, uma história, uma luta, uma história de luta, uma vida de luta e bem-sucedida. Desde o início, você chegou antes do Rubens, está achando que o Rubens te trouxe para a equipe, porque você não está informado. Você chegou antes do Rubens. O Rubens vai confirmar isso para você depois. Eu falei de você para o Rubens. Pelo seu entusiasmo, pelo seu preparo, nas primeiras reuniões de privatização, eu te pedi alguns estudos, você trouxe, vi o tamanho dos seus sonhos e não envolviam exatamente as missões fundamentais dessas instituições, e sim como havia tesouros a serem a emergirem dessas grandes instituições, como havia acontecido inclusive no Banco do Brasil, você participou, onde tinha um ativo lá que era a BB Seguridade, que valia mais do que o banco. Quando foi privatizado, valia mais do que o banco. Então o banco estava sentado em cima do tesouro, não sabia que tinha tesouro. Então, quando você traz esse tesouro para cima, o banco ficou fortalecido, se capitalizou e se concentrou na sua missão, cada vez mais. Então, o Pedro tem essa capacidade de trabalho, tem uma história longa, bem-sucedida de mercado de capitais, é muito preparado e tem essa visão de futuro grandiosa. Então, nós sabemos, a Caixa é, como ele disse, um país. Nós sabemos que quase 100 milhões de brasileiros passam por aí. E por que eles não usam esses serviços? Então, o Pedro vai, na verdade, tangibilizar esse potencial econômico que existe dentro da Caixa. Isso, evidentemente, só vai fortalecer a instituição. E
à medida que a instituição se recupere, o desafio, o grande desafio, de um lado interno, é a meritocracia. E do lado de fora, a governança. Essas coisas têm que estar juntas, que é a única forma que você tem de proteger a empresa. Ele falou também coisas extremamente importantes que nos guiam. Um empréstimo para um grande grupo, nós podíamos falar 10 grupos aqui, mas nosso negócio não é olhar para trás, é problema da justiça, nosso negócio é olhar para frente, que é o nosso problema, um problema de criar o crescimento econômico daqui para frente na economia brasileira. Mas pega empréstimos ou publicidade, se pegar publicidade, o que se gasta em publicidade, como ele disse, pode ser você com 1/100º do que foi gasto, de repente, numa direção, você faz uma coisa 100 vezes melhor e mais produtiva socialmente na outra direção. Vale o mesmo, por exemplo, que ele deu dos barcos que percorrem lá as vias fluviais brasileiras, Amazônia, etc. E aquilo é uma agência flutuante. Você podia ter 3, 4, 5, 6 agências daquela, em comunidades que são frágeis e que poderiam ser bancarizadas, ele vai chegar lá com microcrédito, vai fazer uma revolução na vida das pessoas, educação financeira, democratização de poupança, estímulo à pequena e média empresa, tem um universo de realizações para serem feitas, mas não é assim que funciona. Muitas vezes funcionou uma ligação política, uma visita, uma conversa lá na Caixa, o sujeito sai com 1 bilhão de empréstimo. Por quê? Porque tem uma conexão política. Está errado. Está errado e não será tolerado. Não será tolerada a compra de influência através de publicidade desnecessária. Não será tolerado o uso de recursos públicos na direção equivocada, que não traz nem o retorno social, você estimulando pirataria privada, e também não traz o retorno econômico para a Caixa, debilita a Caixa. Então, uma das primeiras coisas que eles vão fazer é pegar esse FI, esse fundo de investimento aí, e reavaliar isso tudo. Se vai uma parte para infraestrutura, tem que ser a ênfase muito mais em conectividade, em coisas que funcionem rápido e deem retorno para a Caixa, do que simplesmente ficar abastecendo campeões nacionais, empresas que tinham muita influência política. A Caixa teve também envolvida, vocês sabem, algumas estatais tiveram, né? O Petrolão aconteceu numa empresa estatal, o Mensalão aconteceu numa empresa estatal, e também a Caixa andou com problemas, foi gente parar em Curitiba, também dentro de uma empresa estatal. Nós temos que ensinar, nós temos que aprender dessa experiência, que a própria eleição do presidente Bolsonaro é um sonoro não da sociedade brasileira a esse tipo de comportamento. Então, mesmo que nós nos congratulemos, botando às vezes um abraço um no outro, nosso excelente trabalho, o que a gente quer daqui para frente é o seguinte: onde estávamos nós todos enquanto isso aconteceu? Se nós somos tão bons assim, por que não impedimos? Onde estávamos nós? Hipnotizados? Estimulados de uma forma inadequada? Essa é a pergunta que nós temos que responder, todos nós. Seja o que estava na iniciativa privada e foi lá buscar influência, seja o que estava no setor público e tinha que proteger os recursos entregues sob guarda. Ninguém é infalível, erro todo mundo faz. Um investimento dá errado, é da vida, acontece. Agora, a corrupção sistêmica é intolerável e inaceitável. Uma coisa é errar um investimento e acontece, e às vezes o banco não tem o retorno esperado. Outra coisa totalmente diferente é não existir nenhum projeto. O que existe é o acerto e a busca do recurso na instituição pública. Então, isso cabe a todos nós. Daí nossa decisão também como grupo e como time de trabalhar muito próximo de TCU, muito próximo do Ministério Público, de todo mundo. Nós queremos, inclusive os próprios funcionários, é um choque de cidadania. Quem descobriu algo errado, no sistema antigo, na antiga política, quem descobre algo errado tem que abafar a fumaça rápido, porque senão vai ter problema profissional. No nosso sistema é o contrário. Quem sinalizar onde tem a fumaça antes que pegue fogo tem que ser premiado, porque está protegendo recursos públicos. Então nós temos que inverter essa lógica. E nós vamos inverter essa lógica com a ajuda do TCU, com a ajuda de todo mundo.
TCU tem sido vigilante, tem descoberto muita coisa, nossa equipe tem interagido desde o primeiro dia que chegamos aqui, tem aprendido muito e quer consertar e melhorar. Então eu vou fazer palavras breves, porque eu acho que nós já tivemos uma inspiradíssima inauguração com o nosso presidente Nelson I, um líder produzido em casa. Agora temos um vindo de fora também extraordinariamente inspirador, e eu acho que isso tudo só depõe a favor do futuro da Caixa, que tem um passado brilhante, teve um episódio de perdição que todas as grandes instituições públicas brasileiras já tiveram, mas está voltando para os seus maiores desígnios. Obrigado, boa tarde a todos.